Bom dia, queridos irmãos, amigos, companheiros desta jornada evolutiva. Nós vamos continuar nosso estudo sobre o Cristo nesta manhã, procurando discutir sobre esse papel grandioso que o Cristo veio nos trazer e que tão distante estamos de compreender a sua essência e a sua grandeza. Hoje nós vamos dar continuidade ainda ao item 3. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem o que tudo esteja cumprido, até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos sem distinção, nenhuma são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhes dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, à autoridade que vinha da natureza excepcional do seu espírito, a sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhe o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de se pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia de novas ideias e novos conhecimentos, lhes trouxesse a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de matureza. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Amado Jesus, nosso querido e divino Mestre, aqui nos encontramos nesta manhã, orando em favor de todos os nossos irmãos que ora se encontram reunidos em nome de Deus, para que possamos compreender a grandeza das lições do Cristo. E assim, Jesus, motivados por este amor que nos alimenta, que nos sustenta, nós te pedimos, Jesus, sê conosco, Mestre. Dai-nos força, dai-nos coragem, para que possamos viver com a verdade em nossa vida, inspirando-nos a um comportamento mais correto diante de tudo isso, Senhor, que temos aprendido. Dai-nos força para que possamos entrar numa linhagem de pensamento com mais segurança, vivenciando as horas derradeiras deste planeta, que todos nós estamos sendo convidados a viver. Ajude-nos, Jesus, para que possamos sentir o manancial de amor que esses Espíritos têm a nos oferecer. Pedimos pela paz, pela harmonia e pela sua presença, ao lado de tantos que necessitam do seu amor. Obrigado, Jesus,
que esta manhã seja iluminada para todos nós. Queridos amigos, talvez ficássemos o resto da vida estudando só esse item do Cristo, para que a gente pudesse entender as palavras: o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei tivesse cumprimento integral. Como é que nós vamos cumprir com a lei de Deus se ainda não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas? E nós precisamos procurar encontrar o caminho que nos leva ao reino do amor, em cuja toda esta edificação que vem sendo feito, nós possamos também contribuir com ela. E o próximo, nós sabemos quem é o próximo, quem é aquele que está próximo de nós, quem é aquele a que tanto amamos. E o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais, os filhos, os parentes e os hóspedes. Aqueles que relacionam conosco é o nosso próximo. É preciso compreender, na essência, o que Jesus estava dizendo: amar o próximo como a si mesmo. No templo ou numa casa espírita, é aquele que nós temos que respeitar. O trabalho comum, nós que somos apenas colaboradores deste trabalho, precisamos sentir o que é que Deus está nos pedindo a cada momento em que temos sido convidados a refletir em toda essa grandeza que o Evangelho tem nos anunciado, tem nos ensinado. Na rua, na via pública, quem é meu próximo? É o irmão, um amigo, que eu não sei quem chama, como chama, mas que sempre cruzo com ele na minha caminhada para o trabalho, que eu o cumprimento, que eu compartilho com ele da mesma estrada, no mesmo ambiente. Então, nós estamos vendo que em todo lugar que nós tivermos inseridos na nossa comunidade, nossa esfera social, a criança é o meu próximo, o doente, o desesperado, aqueles que muitas vezes nos pedem uma ajuda e que nem sempre estendemos as mãos no gesto da solidariedade comum. Em toda parte nós vamos encontrar aqueles que nós reconheceremos como próximo. E nós precisamos de buscar a capacidade de cada um de nós de entender, de ajudar a condição e a necessidade do outro. Auxiliar o próximo com aquilo que nós temos de melhor, é isso que nós precisamos de fazer. Então, nós temos que entender que nós ainda não somos nem santos e nem heróis, porque estes ainda não estão na nossa condição. Nós não estamos na condição deles, já sobrepujaram isso. E nós somos um espírito humano cheio de sombra, de um amor que muitas vezes é mesclado pelo egoísmo. Ora, temos uma inteligência e ora, vivemos na ignorância. Então, cada um de nós nos encontramos numa fase evolutiva. E é preciso que a gente veja que ninguém tem ainda uma conotação de perfeição. E aquele que nós encontrarmos, de qualquer maneira, nós vamos ver que nós precisamos ter outros olhos para olhar esse espírito. E é por isso que Jesus reafirmou o velho ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. E pela doutrina espírita é que nós passamos a compreender melhor quando ama verdadeiramente
nós encontramos muitos meios de auxiliar. E cada instante da nossa vida, nós vamos perceber o quanto o próximo nos ajuda. É ele o degrau mais próximo que nos auxilia a avançar nos melhores sentimentos, levando o nosso pensamento sempre a Deus, junto àqueles que estendem as mãos. Nós precisamos hoje compreender, quando Cristo vem falar que ele veio dar cumprimento, executar a lei divina, nós precisamos, então, entender que todos nós devemos alimentar no nossa intimidade espiritual a boa vontade para realizarmos os deveres de cada dia. O Evangelho nos mostra que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista. Esse foi o papel de Moisés, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. E qual que foi a sua missão? Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Ele veio nos ensinar também que o caminho que esse reino conduz, os meios de reconciliar com Deus, é que vai fazer com que a gente possa sentir o valor do próximo em nossa vida. Outra coisa que nós podemos ver que na execução da lei divina, ele vem nos falar, que não cobicemos dos outros senão as virtudes e as qualidades respeitáveis, que nos compete imitar na experiência humana. Quando nós lemos a lei de Moisés, ao Decálogo, aliás, a lei divina recebida por Moisés, lá ele fala que nós não deveríamos cobiçar a mulher do próximo, ou não desejar a mulher do vosso próximo. Emmanuel nos mostra que nós não podemos cobiçar, não cobicemos dos outros senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência humana. O que quer dizer isto? Que aqueles que são virtuosos inspiram para todos nós as nossas verdadeiras mudanças. Eles têm qualidades que nós ainda não temos, por isso precisamos respeitá-las. E nós não podemos realizar despesas além das nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Isso vai nos mostrar que nós devemos respeitar todos os nossos limites, conservando uma saúde através de hábitos dignos. Isso é a execução da lei. Isso é viver a lei, espalhando em torno de nós a alegria, a fé, o otimismo, mas também a confiança. Porque a confiança, ela é o alicerce da fé, mas também é o alicerce da esperança. E nós não podemos cansar de aprender. Nós não podemos dizer que o que nós já conhecemos já nos basta. Muito pelo contrário. O progresso é lei divina. E todas as vezes que nós mergulhamos na vida carnal ou encarnamos, nós vamos perceber que o progresso é infinito, porque nada sabemos, tanto diante do espaço e do tempo. Então, qual é o convite de Jesus? Que nós todos vivamos as bênçãos que o estudo nos oferece, as bênçãos do serviço na prática do bem,
A participação do concurso fraterno, com paciência, compreensão, porque muitas vezes nós queremos ser fraternos, mas não queremos compreender a dor ou a condição espiritual do outro. É preciso que a gente tenha certeza de que todos nós, um dia, poderemos ser convidados a prestar as contas da nossa própria vida. Isso é uma certeza de que poderemos ser convidados a prestar contas da própria vida. E isso pode ocorrer a qualquer momento. E é por isso que nós estamos habilitados a viver diante do Senhor, diante das criaturas, cumprindo fielmente a lei de Deus. E aí nós vamos ver quanto nós vacilamos diante desta aplicação, dessa execução da lei. E como Jesus sabia da nossa pequenez, ele nos diz que nós devíamos fazer para o próximo tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, a lei, essa lei divina, que é a nossa regra áurea, é a maior novidade que Jesus veio nos trazer. Mas ele não veio falar, ele veio ensinar. E ao ensinar, também ele veio exemplificar. Não com virtudes parciais, mas em toda a sua plenitude de trabalho. Ele foi abnegado, ele foi dedicado, a abnegação que ele nos ensinou, mas a claridade com que ele nos revelou, diante de todos os momentos, o amor, o respeito, a caridade. Mesmo assim, Jesus não pôde dizer tudo aquilo que ele queria nos dizer. Ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Por quê? Ainda não tínhamos a maturidade espiritual. Então, é preciso que hoje nós possamos compreender o que nos alimenta, o que nós estamos sendo sustentados. E foi com esse olhar, com esse desejo de que a gente aprendesse, é que ele vai nos enviar, e nos enviou ao Consolador prometido. Então, meus queridos irmãos, auxiliaremos sem perguntar, lembramos que ficamos sempre felizes quando somos auxiliados e que nós possamos amparar todos aqueles que ainda não compreendem bem, com bondade, com constância, mas que possamos sempre vivenciar o bem sem estimular o mal. E que possamos, de alguma forma, jamais nos esquecermos da prática do bem, da fidelidade e da caridade. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco, para que o amor não enlouqueça em paixão, e para que a justiça não se desmande em despotismo. Agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea, em todas as situações, hoje, amanhã, será sempre hoje, será sempre a que estamos vivendo agora. Queremos agradecer muito a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesta hora do passe sejamos agraciados com a misericórdia do vosso amor. Senhor, fortalecei-nos, que as energias sacrossantas destes Espíritos queridos nos alcancem, que essas energias nos sustente e que o passe seja sempre bem-vindo a todos nós. Fluidifica as nossas águas para que elas se transformem em águas magnetizadas pelo amor do Cristo, fluidificado pelas energias sublimes da natureza.
Ó Senhor, que essas mesmas vibrações que ora estamos recebendo, por caridade, leve até os nossos familiares. Envolva aqueles mais necessitados. Socorrei aqueles que mais precisais de vós, Senhor. Visitai os doentes nos hospitais, nas UTIs, levando a eles o passe amigo. Olhai por nós e por toda a humanidade sofredora. Um abraço, queridos irmãos, que o Mestre Divino, a luz do mundo, alcance os nossos corações. Que Jesus, junto a Eurípides, envolva-os nesta vibração. Agradecidos pelo trabalho, pela oportunidade desta manhã, enviamos a todos as vibrações carinhosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.